Pensa só numa amizade que nasce e floresce no meio do caos, no meio da escuridão de uma ditadura. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente essa a história que a gente vai mergulhar hoje. A história de O Carteiro e o Poeta, do Antônio Skármeta. Uma narrativa incrível sobre como as palavras podem literalmente mudar uma vida e até mesmo peitar um regime. Nosso cenário é Ilha Negra, lá no Chile. Um vilarejo onde o mar é quem manda, sabe? E é ali que um jovem meio perdido na vida, um poeta que o mundo inteiro conhece e uma pilha de cartas vão se encontrar. Esse encontro vai dar o start numa jornada que, olha, vai transformar todo mundo para sempre. Antes desse encontro acontecer, os nossos protagonistas viviam em universos totalmente diferentes. De um lado, um carteiro novato, do outro, um poeta consagrado. E o que uniu esses dois? O destino, que veio disfarçado de serviço postal. Então, vamos conhecer um pouco melhor cada um deles. Então, esse é o Mário Giménez, 17 anos, filho de pescador, mas ele não tá nem um pouco a fim de seguir o trabalho do pai. O negócio dele é sonhar acordado com as atrizes que ele vê no cinema. E aí, para escapar desse futuro de pescador, ele pega um emprego de carteiro. O que ele não imaginava é que esse emprego era, digamos, bem exclusivo. Ele só tinha um único destinatário. E para a gente entender essa história direito, a gente precisa sacar uma coisa muito importante sobre o Chile. Lá, poesia não é só arte não, é parte da alma do país. Pensa bem, é a única nação da América Latina que tem 2 prêmios Nobel de literatura. E os 2 foram para poetas, Gabriela Mistral e, bom, o cara que está no centro da nossa história. No Chile, as palavras têm um peso diferente. E quem era, afinal, o único cliente do Mário? Ninguém mais, ninguém menos que o mito, a lenda, Pablo Neruda. De uma hora para outra, aquele jovem sonhador vira a única ponte entre o poeta e o resto do mundo. Mal sabia ele que não estava só entregando cartas, mas sim abrindo a porta para uma amizade que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. Só que essa relação vai muito, mas muito além de só entregar correspondência. É aqui que a história fica boa de verdade, mostrando como a poesia, e mais especificamente uma ferramenta dela, se torna a chave que conecta esses 2 mundos tão distantes. E o impacto dessa amizade na vida do Mário é gigantesco. Dá uma olhada nessa transformação. O garoto que não queria nada com nada vira amigo de um gênio, se apaixona por poesia e, o mais importante, descobre que tem uma voz própria. Uma voz que mais tarde ia ecoar até na política. E o que foi que despertou tudo isso? A metáfora. Neruda ensina para o Mário que a poesia é tipo um óculos novo, que te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. Para o Mário, isso é uma revelação. As metáforas deixam de ser só palavras num livro e viram ferramentas para ele entender os próprios sentimentos e, quem sabe, mudar a própria vida. E onde é que o Mário resolve testar esse novo superpoder dele? No amor, claro. Ele fica caidinho pela Beatriz, a garçonete mais bonita do vilarejo. E aí, com as palavras de Neruda na ponta da língua, ele usa a poesia para cantar ela e ganhar o coração da moça pro desespero total da mãe dela, a temida Dona Rosa. Mas aí, os ventos da política começam a soprar mais forte no Chile, e a vida dos nossos personagens está prestes a mudar de novo. A amizade deles vai ser testada pela distância, quando Neruda precisa ir embora de Ilha Negra. E aí a comunicação volta a ser por papel e tinta, pelas mesmas cartas que uniram eles no começo de tudo. Neruda é chamado para a política. Primeiro ele se lança candidato a presidente, mas depois abre mão para apoiar Salvador Allende. Com a vitória de Allende, Neruda vira embaixador lá em Paris. Enquanto isso, em Ilha Negra, a vida do Mário está florescendo. Ele e a Beatriz se casam e, numa homenagem linda, batizam o filho de Pablito Neftali, juntando o nome do amigo para sempre com a família. Mesmo longe, a conexão entre eles continua muito forte. No momento super tocante, Neruda, morrendo de saudade de casa, faz um pedido para o Mário. Pede para ele gravar os sons da ilha, o barulho das ondas, o vento, os sinos da igreja, tipo um poema sonoro, sabe? Para levar ele de volta para casa, mesmo estando a um oceano de distância. E é exatamente nesse ponto que a nossa história, e a do Chile, toma um rumo muito sombrio. Aquela leveza da poesia e do romance vai dando lugar a uma tensão cada vez maior, porque a instabilidade política do país começa a projetar uma sombra gigante sobre Ilha Negra. Vamos situar os acontecimentos para entender o tamanho da coisa. Em 1970, a eleição do socialista Allende enche o país de esperança. Em 71, Neruda ganha o Nobel, é uma festa nacional. Mas em 1973, tudo desmorona. O golpe militar liderado por Pinochet instaura uma ditadura violentíssima e aquele sonho de um Chile diferente vira um pesadelo.
E aqui está a genialidade do Escarmeta. A história pessoal do Mário e do Neruda viram um espelho da alma do Chile. A narrativa, que antes era sobre amor e poesia, se transforma numa crônica sobre a perda da inocência. A esperança dá lugar ao medo e a liberdade é silenciada à força. E no meio desse caos todo, os destinos do Mário e do Neruda vão se cruzar uma última vez, de um jeito tão trágico quanto poético. Neruda, já muito doente, volta para o Chile. Só que o país que ele encontra não é mais o lar que ele conhecia. É um lugar dominado pela violência do regime. Um lugar onde poesia e liberdade estão sob ataque constante. A própria casa dele é vandalizada. Assim que chega, Neruda procura pelo amigo. E a grande pergunta que fica no ar é: o que aconteceu com aquele jovem carteiro que virou poeta e ativista? Cadê o Mário Giménez? A verdade é brutal. O Mário, inspirado pelo mentor dele, não se contentou em só ler poesia. Ele transformou a poesia em ação. Virou uma voz política. Usou as palavras que aprendeu para inspirar as pessoas. E foi exatamente por isso, por ter a coragem de usar as palavras como arma, que ele foi silenciado para sempre pela ditadura. É a Beatriz que encontra o Neruda e ela leva um último presente do Mário, aquela fiuta com os sons da ilha. Mas quando Neruda escuta, ele descobre que tem um som a mais, o mais importante de todos: os batimentos do coração do Pablito, o filho do Mário. É a metáfora final, a mais poderosa de todas. A vida, o amor e a esperança, tudo guardado ali, em som. Um legado eterno para o amigo e para o futuro. E assim, a história nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. A jornada do Mário, que achou sua voz na poesia e pagou o preço mais alto por usá-la, parece nos mostrar que sim, em tempos sombrios, quando até falar livremente é uma ameaça, talvez a poesia seja a forma mais corajosa que existe de resistir.